Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tranquilo? Então, né, pessoal, feriadito por aqui, nos Pagos do Sul, o dia da consciência negra, né, pessoal? 20 de novembro. Mas o dia da consciência negra é todos os dias, né, pessoal? Hoje é uma data simbólica, né? Então, Deus desejar os nossos parabéns a todos os descendentes africanos, né, de todas as querências, né, pessoal? Vamos que se dizer esses imigrantes, né, pessoal? Então, a gente está sempre falando, quando fala de imigração, né, do Brasil colônia, do nosso povo do Rio Grande do Sul, a gente sempre fala, né, nos italianos, os alemães, né, os europeus, né, pessoal? Mas os afros têm uma grande influência, né, pessoal? No nosso país, Brasil, e nos Pagos do Sul, no nosso estado do Rio Grande do Sul também, né, pessoal? Que foi na Guerra dos Farrapos, né? Os heróis foram os negros, né, pessoal? Os lanceiros negros, né? E a história é história, né, pessoal? Às vezes tem histórias com vários contextos, né? Então, foram heróis, né, pessoal? Os lanceiros negros. Então, né, pessoal, aqui no tempo do Rio Grande do Sul, os negros têm uma grande influência, né, pessoal? Derivado que no tempo do das charqueadas, né, o dinheiro era gerado só pelo charque, né, pessoal? Então, tinha aqui em Pelotas, Rio Grande, que é no porto, né, da onde saíam os charques, os negros eram muitos, né? E agora até hoje ainda tem muitos descendentes de quilombolas, né, pessoal? E descendentes afros, né? Derivados a um grande número de escravos que trabalhavam nas charqueadas. E nessa indústria, né, do transporte, exportação e estiva no porto do Rio Grande, os escravos, né? Mas é inaceitável, né, pessoal? Não é cabível, né, pessoal? No mundo de hoje, nos dias atuais, né, em 2025, a alta tecnologia, né, inteligência artificial, o modernismo super avançado, né, pessoal? E ainda existir atos de racismo, né, pessoal? É inaceitável isso aí, né? Inadmissível. Né? A gente, como ser humano, seres racionais, mas às vezes não parece ser racional, né, pessoal? Claro, a gente não está generalizando, né? Mas a gente observa, né, pessoal, e fica sabendo através das redes sociais, do jornalismo, né, que de 5 a 6 crianças negras, uma foi agredida com atos de racismo, injúrias raciais. Na escola, no cotidiano, no meio do convívio. No esporte a gente vê também, né, pessoal, no futebol. Então isso aí não tem nem explicação, né, pessoal? O porquê desse racismo, né? Porque a grande maioria do povo gaúcho tem um sangue afro, né, pessoal? A minha árvore genealógica, né, eu sou descendente de espanhóis, né, de canários. São pessoas bem claras, bem brancas, por parte de pai. Mas por parte de mãe, a minha avó não era branca, né, pessoal? E a minha tataravó era negra. Então a gente tem sangue negro, a gente tem o sangue, né, afro nas veias, né, pessoal? Então o sangue é igual, o sangue todo ele é vermelho, todo ele é encarnado. Não tem porquê desses atos de racismo, né, pessoal? Mas o caráter, né, pessoal, da criança, do ser humano, do piá e da guria, é forjado em casa, é dentro do lar, pelos pais, né? A escola, os professores têm a função de educar e ensinar para a vida, para o mundo, para o profissionalismo, né? Aprender a escrever e aprender a viver na sociedade. Mas o caráter é forjado em casa, pelos pais, aqueles que criam os avós, tios, enfim, né? Então a gente foi criado num sistema assim, né, pessoal? Os tempos eram diferentes, era de sacrifício, era, mas tinha muito mais educação, né, pessoal? Tanto escolar como educação cultural, né? A gente era educado com os mais velhos, em tudo, né, pessoal? Quem passou dos 40 anos aí sabe o que eu estou falando, né? Então tinha as correções, né? Então, se deixasse uma bicicleta na frente, amanhecia, ninguém pegava o que não era de ninguém, né, pessoal? Hoje em dia, com muros altos, né, com arames de guerra farpado por cima, câmera para todo lado, alarmes, eles entram, pegam a bicicleta, pegam o celular, né, roubam o que tem que fazer, o roubo ali, e ainda tiram a vida das pessoas sem agressão. A gente vê isso aí, né, pessoal? É triste isso aí, né?
Então tem gente que às vezes, né, pessoal, nem sabe se existe extraterrestres, ETs, né? Desculpa a minha ignorância, né, pessoal? A gente tem pouco estudo. Mas será que existe? Será que não existe? Ah, vão ser bem-vindos ETs na nossa Terra, planeta Terra. Mas e os negros? Toda hora sofrendo injúria racial, perseguições, né, pessoal? E o que sofreram esses negros na escravidão, né, pessoal? Por que será essa rebeldia, tanta ignorância contra os negros? Às vezes a gente fica a se perguntar, né, pessoal? Será que porque são os mais fortes? Porque os negros são os mais fortes. E não só fisicamente. Também são fisicamente fortes. Mas espiritualmente e de alma, os negros são a raça mais forte de todas as outras raças. Queira quem não queira, né, pessoal? O que sofreram esses negros, pessoal? Nos navios, quando trouxeram os italianos, os alemães, os europeus, já tinha escravos. Sofrendo nas senzalas, comendo o que sobrava, fazendo, e dali, do nada, fazendo essas comidas deliciosas, como a feijoada, né? O azeite de dendê, né? O óleo de coco, as muquecas, né, pessoal? As culinárias feitas com farinha de tapioca, com farinha de milho, essas iguarias, né, pessoal? Vatapá, caruru, enfim, as crenças, né? No esporte, na dança. Então a gente foi criado assim, né, pessoal? A respeitar, né, os nossos irmãos companheiros. A gente não tem muitos amigos, né, pessoal? Tem poucos amigos, de verdade. Uns 10, alguns já partiram para a querência eterna, né? Mas desses 10, 6, 5 são negros, né? Então eu lembro que a gente foi nascido em casa, né, pessoal? Por parteira de campanha, e a nossa parteira foi a dona Júlia. Era uma negra velha, né? Que foi enfermeira há muito tempo, e depois se aposentou e fazia os partos. Então a gente morou muito tempo em zona rural, na campanha, depois veio para a cidade, era povoado, né? Era uma casa distante uma da outra. Depois que virou vilarejo e agora perímetro urbano, né? Então, quando a minha mãe estava com as dores de parto para me ganhar, o pai teve que conseguir uma carroça emprestada e ir em São Domingos, uma região, localidade que ficava a 10, 12 quilômetros de distância para trazer a dona Júlia de noite, às 9 horas da noite. Quando a dona Júlia chegou, a mãe já estava quase me ganhando. Então a gente se criou, né, dando benção para a mãe Júlia. Ela era a mãe Júlia. E aonde fosse tinha que dar benção e beijar na mão dela. A gente tinha 15, 16 anos, tinha que beijar a mão da dona Júlia. Meu irmão um dia perguntou, mas como que ela é nossa mãe se ela é preta? E a mãe disse, ela é preta sim, ela é de cor. Mas depois de Deus, se não fosse a dona Júlia, vocês não estariam no mundo. Então a gente tinha 15, 16 anos, benção, dona Júlia. E ela dizia, Deus te abençoe, meu filho. Depois ela nem dizia, ela dizia que não era preciso beijar na mão mais. Mas aquilo ali era um respeito, tinha educação, né, pessoal? Então a gente foi criado, né, pessoal, numa família simples e humilde. Mas eu agradeço a Deus por ter nascido nessa família que eu tive, né? Pelo legado que nos deixaram. E ser educado e amar o semelhante, né? Então a gente foi criado, né, pessoal, bem simples e bem campeiro, né? Quem não conhece o chinelo de dedo, né? Então era uma dificuldade para ganhar um chinelo de dedo quando piá, né, pessoal, naquelas épocas, né? Não é como agora a facilidade que tem, insignificante o chinelo de dedo, né, pessoal? Mas a gente, quando piá, caía esse botão do chinelo de dedo, aí colocava um prego. Às vezes os dois pés tinham prego. Às vezes colocava assim, uma segurança de cabelo feminino para aguentar, sem os pais ver, né? Senão a correção pegava, né? Então aquilo, a gente cuidava aquele chinelinho com arame, com prego, até a data do aniversário ou perto do Natal, para ganhar um chinelo novo. Então, era uma facerícia ganhar um chinelo, né? Então nas coisas simples que a gente aprendeu a dar valor ao suor dos pais da gente, e dar valor à vida, né? Então, independente de classe social, né, pessoal, a educação, o caráter é forjado no lar. Depois o professor vem. Porque os professores naquela época, pessoal, era a nossa segunda mãe, nosso segundo pai. O professor tinha autoridade na aula de puxar da orelha e botar de castigo. Muitas vezes eu fui de castigo na aula. E se a mãe soubesse em casa, o marmelo pegava, né, pessoal? Agora, depois, no segmento do vídeo, a gente vai falar sobre as propriedades do marmelo e a finalidade do marmelo, né? Então, o chinelo de dedo tinha 3 finalidades, né, pessoal? A gente jogava futebol, então, para não colocar prego, para durar mais o chinelinho de dedo, que era difícil de ter, né, de obter. A gente fazia de trave, né? Colocava assim, um de cada lado, e fazia a trave para o goleiro atacar.
Quando não era de trave, né, pessoal, para não arrebentar, usavam de luva, né? Geralmente o goleiro usava de luvas, né, pessoal? Porque a bola da época era uma bola pesada, uma sola, né? E molhada dia de chuva, então pesava quase 1 quilo. Quem jogou naquela época sabe, né? Então servia de luva. E em terceira instância de corretivo, a mãe usava, né? Se não tivesse o Dr. Marmelo. Então foi uma infância boa, né, pessoal? Uma infância que a gente aprendeu, né, a amar o semelhante, independente de cor e de credos e de raças, né? Então, tinha um amigo também no primário, né, pessoal? Paulo Adílio, Paulo Roberto. E meu pai adquiriu uma televisão com muito sacrifício na época para assistir a Copa de 78, a Copa do Mundo, né? Então a televisão era válvula. Tinha que ligar 20 minutos ela para aquecer, para vir a imagem em preto e branco, né, pessoal, para nós assistir. Então enchia a casa de gurizada. E o Paulo Adílio sempre presente, né? Ele é negro. Agora faz horas que eu não vejo o Paulo. Então a gente se criou junto com o meu irmão. Então o Paulo vinha todos os dias para casa para nós assistir televisão na época. Meu pai foi o pioneiro na época a adquirir a televisão. Então a gurizada vinha tudo assistir, né? E o Paulo vinha sempre assistir o Daniel Boom, uma série que tinha na época, né? De um caçador, o Ciborgue, Sítio do Pica-Pau Amarelo, e o Paulo sempre junto, né? Então eu comecei naquela época, né, pessoal, guri de colégio, a me juntar com mal influências, né? Então tinha o Gilberto, um alemãozinho que era da pá virada, né? Esse alemãozinho, ele matava a aula, apertava as campainhas, disparava, roubava a fruta dos vizinhos, gaseava a aula, chamava de gasear, né? E eu comecei a me juntar com o Gilberto. E a professora mandava bilhete e eu rasgava o bilhete, né? Mandava um bilhetinho para a mãe. Um dia o Paulo saiu do colégio e avisou a mãe: olha, o Kleber anda com o Gilberto assim, assim, assim também. E a mãe nunca me contou, né? Quando eu vi a mãe estava no colégio, me levou, né? O marmelo pegou, né? Tive que parar uns 3 dias na casa da avó porque a tunda foi grande, né? Nunca mais matei aula, né, pessoal? Aí passou os tempos, a mãe perguntou: tem visto o Paulo? Eu digo: não, não tenho visto. Ela: o Paulo é teu amigo. Uma vez eu vi o Paulo: bah, vi o Paulo, mãe, te mandou um abraço. Paulo é teu amigo. Ela me falou: mas o Paulo é teu amigo verdadeiro. Ele veio e me avisou que tu andava com o Gilberto matando aula, porque ele queria o teu bem e tu estava fora dos trilhos. Então é uma coisa que fica para sempre, né, pessoal? Aquele amigo, né? O amigo, ele quer ver o amigo no bem, no caminho do bem, né? Então é isso aí, né, pessoal? A gente tem que parar com essa coisa de racismo, né? Porque somos todos iguais perante o soberano Deus, né? E aprender, né, pessoal, a dar valor, né? Então é inadmissível, né, pessoal, nos dias de hoje, ato de racismo, né? Então, o caráter, a educação vem de berço, vem do lar, pessoal, dos pais, e depois dos professores, né? Então vão estar mostrando ali o marmeleiro, né, pessoal? E as origens, né? A importância do marmelo. Então é mais ou menos desse jeito, né, pessoal? O feriado hoje não precisa muita pressa, né? Então, né, pessoal, esse aqui é o marmeleiro. Ainda tá umas frutinhas pequenas, né? Tá pequena ainda. Tem um marmelo nativo, né, que é o selvagem. Depois tem um marmelo, que esse aqui ele dá bem grande, tamanho de uma laranja. E tem um marmelão, que é amarelo, né? Então a gente aprendeu, eu fiz uma marmelada, acho que umas 2 vezes eu fiz marmelo na minha vida. Mas eu sei fazer, né, pessoal? Então a gente corta eles, né, depois que ele está grande assim. Só lava a casca, corta com casca e tudo, tira só a semente, o miolo, né? Aí corta as polpas assim, aí 2 kg de marmelo, 1 kg de açúcar refinado. E vai levando no fogo, fogão de lenha tem que ser, né, pessoal? Para dar a marmelada cascão, e tem que ser com casca. Depois de quase semi-pronto, você acrescenta umas canelinhas, né? Casca de canela e uns cravinhos da Índia. E vai deixando 2 horas, 2 horas e meia até ele ficar bem duro, né, pessoal? Aí você coloca numa forma e deixa por 12, 24 horas ele ficar frio, né? Aí você corta com a faca, chega a ficar avermelhado, né, pessoal? Mas é uma delícia com queijo, né? Ou com um copo de leite. Então lá na minha avó lá fora, e quando a gente morava para fora, sempre tinha marmelada, marmelada cascão, que nem se vê mais, né, pessoal? E as propriedades do marmelo são muito boas, né, pessoal? Ele ajuda no sistema cardiovascular, nas infecções do estômago, intestino. É muito bom, né, pessoal? A folha do marmelo em chás, assim, né? Contra infecções, né? Gargulheiros para garganta, para essas coisas dentárias, assim, gengivite também, né? Então o marmelo é eficaz, né, pessoal, para diarreias.
E servia também como corretivo, né, pessoal? Que era o Dr. Marmelo, que era a varinha de marmelo, que a mãe, a avó, o pai sempre tinha, né? Uma vara bem reta, assim, geralmente com 2 forquilhas, né, pessoal? E quando fazia as picardias, eu saía da linha, levava uns varaços nas pernas, né? Que era o Dr. Marmelo, né? Então todo o piá de campanha aí, a guria, né? Que já passou dos 40 vai ser lembrado do Dr. Marmelo, né, pessoal? Que era o corretivo que tinha na época, né, pessoal? Mas era um tempo bom, né, pessoal? Que fica só saudade, né? Que tinha mais educação em todos os âmbitos, né, pessoal? Em âmbito escolar, em âmbito familiar, na sociedade, no convívio. Era outros tempos, né, pessoal? Era outra criação, outros tempos. Então a gente fala que foi criado numa geração de ouro. E foi, né, pessoal? Foi, né? Era um tempo de sacrifício, a gente comia do suor do rosto, mas era tudo com disciplina e mais respeito, né? E amor ao próximo. Então esse é o conhecido marmeleiro. Então é isso aí, né, pessoal? Deixe seu positivo aí, seu joinha para fortificar o canal. Compartilhe com os amigos. Ative ali no sincero, no sininho das notificações, na opinião em todas, né, pessoal? Que acessando em todas receberá automaticamente os novos vídeos editados no canal. Ou sabiá laranjeira aqui, bem mansinho. Um forte abraço a todos os amigos aí, né, pessoal? Seguidores do canal. Então, como já cantava o saudoso gaúcho César Passarinho, né, pessoal? Peleia, negro, peleia, pela tua independência. Peleia, negro, peleia, pelos direitos na querência. Um forte abraço a todos os descendentes africanos de todas as querências. E fiquem todos com Deus.